dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, faz tempo que eu não faço vídeos longos por aqui, só tem saído shorts aí pra vocês, porque o tempo tá bem escasso. Mas eu achei uma coisa aqui bem interessante e, assim, eu fiquei pensando o que aconteceu nesse caso aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui pra vocês, ó. A notícia é de 9 de agosto de 2021. A notícia diz o seguinte: mãe sonha com um filho e ajuda a polícia a desvendar um desaparecimento. Alessandro sumiu há 1 ano e meio após visitar a casa de um amigo. Daí do lado diz assim, atualizado em 31 de março de 2024. Eu não entendi como foi feita essa atualização, porque só diz assim, ó, no interior de São Paulo, uma mulher sonhou que o filho estava morto e ajudou a polícia a desvendar o desaparecimento do jovem. Alessandro sumiu há 1 ano e meio e quando foi visitar a casa de um amigo e não voltou mais. Durante a investigação, a polícia descobriu que esse amigo possuía um histórico de agressões e tortura. E ao revistarem a casa dele, encontraram restos mortais enterrados no quintal. Jackson foi preso em flagrante, mas a perícia ainda está analisando se o corpo encontrado é o de Alessandro. Veja bem, essa notícia é de 9/8/2021. Ela foi atualizada em 31 de março de 2024. Porém, a única notícia que tem, esse daqui é vocês vão ver aí, mas é do R7, né, da Record. E daí, só diz aqui que a perícia ainda está analisando se o corpo é de Alessandro. Só que depois disso, não teve mais atualização nenhuma. Ou seja, eles não disseram realmente o resultado da perícia, né? Ali disseram que o cara foi preso, mas depois disso também não tem mais atualização. Tipo assim, o pessoal que reposta é sempre focado na reportagem do R7, mas depois disso não tem nenhuma atualização. Assim, foi bem... Como que eu posso dizer assim? Tipo assim, como a mãe sonhou com aquilo, né? Isso já foi bem esquisito, assim. Não esquisito, não é bem essa palavra que eu queria falar, mas tipo assim... A mãe sonhou com o filho dela dizendo, mãe, eu tô morto em tal lugar e foi o meu amigo que fez isso. Daí a mãe vai lá, chega e fala isso pra polícia. Eles vão lá pra investigar, acham os restos mortais. E eles não dizem, depois de 2021, nós já estamos em 2025, e não tem nenhuma noticiazinha dizendo de quem que eram os restos mortais que acharam naquele lugar, né? Então, assim, ficou uma notícia sem uma conclusão, digamos assim, né? E daí, o que acontece? Olha, de agosto de 2021, no interior de São Paulo, uma mulher sonhou que o filho estava morto e ajudou a polícia a desvendar o desaparecimento do jovem, né? E durante a investigação, a polícia descobriu que esse amigo possui histórico de agressões e tortura. Só diz coisas assim, não tem nada dizendo que... diz lá que o cara foi preso, mas também não tem. E daí o que acontece? Depois disso, eu fui perguntar pro ChatGPT pra ver, assim, o ChatGPT me ajude a achar alguma coisa sobre isso. Daí ele diz o seguinte, olha, não achei nenhuma confirmação confiável de que o caso de que a mãe sonhou que o Alessandro estava desaparecido e que os restos mortais encontrados no quintal do amigo Jackson tenham sido resolvidos, pelo menos nas fontes que ele verificou. Ó, a notícia foi exibida no programa Cidade Alerta, dizendo que a mãe sonhou que o filho estava morto e levou essa pista para a polícia. E quando revistaram a casa do amigo, realmente encontraram aí restos mortais no quintal. Também disseram que o Jackson foi preso em flagrante. Tudo isso diz ali na reportagem da Record. Beleza. Porém, a matéria já deixava claro que a perícia ainda estava analisando se os restos mortais eram de Alessandro. Isso fala ali na reportagem. Porém, o ChatGPT não achou nada de registros públicos seguros de que os ossos confirmados como pertencentes a Alessandro. Ou seja, não tem registro público nenhum dizendo que o que acharam lá era realmente do Alessandro. Isso que é interessante. 4 anos depois, né? Também não achou notícias posteriores dizendo que o caso foi concluído, não tem pena, não tem sentença judicial ou laudo conclusivo liberado. Não há confirmação de que Jackson tenha sido condenado ou que o inquérito tenha sido totalmente finalizado, né?
Daí ele foi fazer uma busca mais aprofundada, né? E ele fala o seguinte: a principal cobertura que ele localizou é a matéria do R7, do Cidade Alerta, né? Publicada em 9 de agosto de 2021, que relata que a mãe sonhou com o filho e indicou a polícia, né? E que eles foram revistar a casa desse amigo chamado Jackson. Foram encontrados restos mortais no quintal e o suspeito teria sido preso em flagrante e que a polícia estava aí analisando os restos para ver se eram realmente do Alessandro. A mesma história foi amplamente replicada em redes como Instagram, Facebook, YouTube, no TikTok, que eu acabei vendo essa história no TikTok, daí eu fui pesquisar sobre para saber se realmente o que tinha acontecido, né? Daí ele diz, todos os que foram repostados estão sempre apontando para a cobertura do programa do Cidade Alerta. Não achei matérias de imprensa local com a atualização técnica ou judicial posterior. Só reportagens do vídeo ou, no caso, do trecho original, né? Ele não encontrou notícias confiáveis, oficial ou posteriores que confirmem a identificação dos restos mortais como sendo de Alessandro. Por exemplo, não tem um laudo pericial publicado, não tem resultado de exame de DNA ou sentença ou julgamento. Também não localizou registros públicos em portais de grandes jornais, nem comunicados de delegacias ou de tribunais informando a conclusão do inquérito ou condenação relacionada a esse caso, pelo que ele pesquisou nas fontes abertas mais acessíveis, né? Então, com base no que ele pesquisou, parece que a cobertura pública disponível, principalmente a matéria aí do Cidade Alerta, né, e suas republicações, relata a descoberta dos restos e da prisão em flagrante, mas não há informações públicas e confiáveis que indiquem que o caso foi definitivamente concluído com a identificação forense positiva ou uma sentença. Ao menos nada que ele tenha conseguido achar nas fontes abertas, né? Então, assim, ficou meio que um caso sem conclusão. Eu não consegui entender aí o porquê que depois de tanto tempo não foi, assim, não teve uma conclusão do caso, entendeu? Tipo, eles acharam um esqueleto no local, como a mãe havia sonhado, né? Mas não teve uma conclusão do caso, não tem nada público, né, que a gente consiga. Depois ele disse, quer que eu faça umas buscas específicas? Daí eu falei que sim. Daí ele falou que fez buscas aí, no caso em jornais, portais, redes sociais e resultados públicos, né. Ele confirmou que a cobertura foi somente do R7, né, que relata aí toda a história e assim, não tem nada. Ele foi consultar no site ou páginas da imprensa onde ocorreu e muitas vezes há boletins e notas sobre prisões e perícias, né? O relógio tá pedindo para eu me movimentar aqui. Estou muito tempo sentada. Eu estava justamente pesquisando sobre o caso para eu entender o que aconteceu. Eu queria ter uma conclusão disso, né? Então, assim, ele também não conseguiu descobrir nada. E eu também não consegui entender o porquê que, depois de tanto tempo, não tem nada sobre. Tipo, será que o cara tá preso ainda? Né? Tipo assim, será que eles deram alguma resposta para essa mãe, se aquele corpo realmente era? Eu acredito que, ou no caso o R7, né, a Record teria ido atrás para dizer, né, teria ido atrás da mãe, a mãe teria falado, olha, a polícia me procurou, foi isso que aconteceu e tal. E depois disso nada aconteceu, não tem nada, não tem um final ali, não tem uma conclusão do caso, entendeu? Tipo, acharam restos mortais de quem? Era do Alessandro? Não era do Alessandro, era de outra pessoa? De quem que era? O cara matou outra pessoa ainda? O cara tá preso? Assim, nada, não tem nada, então eu vou fazer assim, eu vou tentar achar alguma coisa pra trazer aqui pra vocês, né? E pra gente entender o que realmente aconteceu nesse caso aí, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.